Bora aí, turminha! Professor Felipe Rabelo na área, seguindo a nossa playlist sobre tabela periódica. Já te peço, deixe o seu like, apoie o canal, ajude para que essa aula atinja mais e mais pessoas. Te peço esse apoio, simples assim, vai aí no like, dê a sua força, dê a sua contribuição. Ao término, se puder, faça também comentários. Beleza, turminha? Hoje a nossa aula será sobre número de oxidação, mas o vínculo do número de oxidação com a tabela periódica. Não é uma aula de inox, é uma aula de tabela periódica conectada com números de oxidação. Meu objetivo aqui vai ser bem limitado, bem fixo, que é o seguinte, para que você entenda o porquê dos elementos de número de oxidação fixo. Por que a família 1 é mais 1? Por que a família 2 é mais 2? Por que a família 17 é menos 1? Que papo é esse? Que história é essa? Por que a prata é mais 1? Por que o zinco é mais 2? Beleza? Números de oxidação e tabela periódica tem muitas variações, tem muitas possibilidades de conexões e interpretações. Por isso, entenda, o meu objetivo é te apresentar na tabela de número de oxidação fixo os porquês para que você não esqueça. Porque na dúvida, se a memória falhar, o conceito sustenta. Beleza? Então vamos lá, turminha. Provavelmente você que é aluno de Química, você já viu algo parecido com isso. Beleza? Regrinhas de número de oxidação. Se você não viu, certamente você ainda irá encontrar. E você aprende, por exemplo, que os elementos da primeira família, que são os metais alcalinos, têm inox mais 1, que os elementos da segunda família têm inox mais 2, que o alumínio tem inox mais 3. E a gente vai ver a relação disso aqui com a tabela periódica, do número de oxidação com a posição do elemento. Ainda, o hidrogênio é mais 1, podendo ser menos 1 nos hidretos. O oxigênio, geralmente, menos 2. Os elementos da família 5, geralmente, menos 3. Da família 6, geralmente, menos 2. E os halogênios, geralmente, menos 1. Sempre na ausência de oxigênio. Beleza, turminha? Então, por exemplo, um nitrogênio de inox menos 3 seria na forma aniônica, né? Um ânion trivalente, por exemplo. Um cloro com NOx menos 1, na forma de ânion, seria o cloreto, o Cl menos. Esse 1 não precisa aparecer, coloquei aqui só para dar uma ênfase. Menos 1, mais 1, tá? O número 1, ele é facultativo, ele não costuma aparecer. Mas o porquê, galera, desses valores? Observem só, quando a gente encara uma tabela periódica, a gente já sabe, nós falamos nas aulas anteriores, que existe uma distribuição eletrônica por subníveis que eu posso identificar aqui diretamente. Então, por exemplo, aqui são os grupos S1, grupo S2, D1, D2, D3, D10, P1 até P6 e assim por diante. Mas hoje a gente vai resolver isso sem falar desse subnível. Basicamente, a gente vai aplicar isso aqui, ó. Grupo 1, 1 elétron na última camada. Grupo 2, 2 elétrons na última camada. Grupo 13, olha o salto. Só estou destacando os elementos representativos. 3, grupo 14, 4. Vou só no último número, ó. Grupo 15, 5. Grupo 6, 16, 6. Grupo 17, 7. Grupo 18, 8. Observem só. Os números que eu destaquei correspondem ao número de elétrons que os elementos de cada coluna possuem. Beleza? Então, se eu pegar aqui a germânio, o germânio é um elemento químico que possui 4 elétrons na última camada. Se eu pegar aqui o bromo, ele é um elemento químico que apresenta 7 elétrons na última camada. Belezinha? Belezinha? Tranquilo. Observem só. Os elementos do primeiro período, eu já vou dar um destaque, porque eles irão oscilar no comportamento. Tá bom? Então, eu já vou dar esse destaque. Observem só. O hidrogênio, se ele puder escolher, tá bom, gente? Usando uma figura de linguagem, se ele tiver a opção de escolha, o sonho do hidrogênio é se igualar ao hélio. A vontade dele é se igualar ao hélio, porque ele só tem um elétron, o hélio tem 2, então se ele puder
fazer alguma combinação, alguma ligação química para que ele se iguale ao hélio, show de bola. Por exemplo, se ele se ligar a um metal e esse metal transferir elétron para ele, ele fica feliz da vida, beleza? Só que muitas vezes isso não vai acontecer, porque ele pode se ligar a um ametal e esse ametal puxar o elétron dele, beleza? Portanto, o hidrogênio, quando ele se liga a metal, ele pode ter carga -1, vira ânion. Mas quando ele se liga a um ametal mais puxador de elétron do que ele, que é o que vai acontecer na maioria dos casos, ele se torna, ele tem uma carga positiva, não necessariamente um cátion, mas ele ganha uma carga parcial positiva, beleza? Então, beleza, o hidrogênio eu tenho que ter esse cuidado. Ligado a metal é uma história, ligado a metal, outra história. Já os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles possuem um elétron na última camada e eles querem perder esse elétron. Eles estão doidos para que eles possam se livrar desse elétron da última camada. E por isso, dessa maneira, eles irão se estabilizar. Não vou fazer de todos, mas eu vou distribuir de acordo com o diagrama de Pauling, só dos dois primeiros, para que vocês tenham essa visão. Por exemplo, o lítio tem número atômico 3, o sódio tem número atômico 11. Observem só, turminha, 1s2, 2s1. E esse aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Não preciso do diagrama de Pauling para entender isso, mas vai ajudar a guardar a ideia. Percebam só, na primeira camada, o lítio possui 2 elétrons. Na segunda camada, o lítio possui 1 elétron. Esse elétron para o lítio não é legal. E olha só o sódio. Na primeira camada, o sódio possui 2 elétrons. Na segunda, 2 mais 6, 8. E na terceira, também só possui 1. Se eu fizer do potássio, eu vou ver que o potássio também só tem 1, o rubídio, o césio, o frâncio. Esse elétron da última camada, esses carinhas estão loucos para abandonar, para deixar para trás. Então, esse elétronzinho aqui, ó, 2s1, ele vai querer perder. Esse elétronzinho aqui, 3s1, ele vai querer perder. Então, se o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, se qualquer um desses perder esse elétron, ele deixa de ser um átomo neutro e se transforma em um cátion monovalente com carga +1. Então, por isso que os metais alcalinos terrosos possuem carga +1. Tem uma maneira prática de enxergar isso? Tem. E a maneira prática é a seguinte: cada metal alcalino possui um gás nobre que é o seu ídolo. Isso é só um modelo, tá bom, galera? Mas que funciona muito bem. Então, ó, o ídolo do lítio. O lítio tem número atômico 3. 3 prótons e 3 elétrons. Se ele perder um elétron, ele fica com 2. Quem tem 2? O hélio. E o hélio é um gás nobre. Portanto, ao perder um elétron, o lítio iguala seu número atômico ao número atômico do hélio. O sódio tem número atômico 11. 11 prótons e 11 elétrons. Ao perder um elétron, ele fica com 10, igual ao gás nobre neônio. Potássio tem número atômico 19. Ao perder um elétron, fica com 18, conforme o gás nobre argônio. E isso vai funcionar para todos os metais alcalinos. O césio está aqui, ó. Número atômico 55. Ao perder um elétron, fica com 54, igual ao gás nobre xenônio. Portanto, metais alcalinos, ao perderem um elétron, igualam o seu número de elétrons a um gás nobre. Portanto, igualam a sua configuração eletrônica a um gás nobre. Isso gera estabilidade, que é o motivo do átomo realizar ligação. Mas perder o elétron como? Perder em ligações químicas, beleza? Transferir, por exemplo, para um ametal. O que eu falei para os metais alcalinos, no caso dos metais alcalinos terrosos, será carga +2. Porque pelo mesmo princípio, eles precisarão perder 2 elétrons. Podem conferir, qualquer metal alcalino terroso, ao perder
2 elétrons, irá igualar o seu número de elétrons a um gás nobre. Já aqui, turminha, percebam só, quando eu parto para os ametais, aí eu faço a escadinha aqui que a gente já treinou na aula sobre distribuição. Eu faço essa escadinha e esse aqui é o famoso condomínio dos ametais. Percebam só, os elementos do grupo 17, eles possuem 7 elétrons na última camada. Pela regra do octeto, que nós já estudamos também, os elementos com 8 elétrons na última camada tendem à estabilidade, costumam ser elementos estáveis. Prova disso, gás nobre. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons na última camada e são elementos estáveis. Então, o flúor, ganhando um elétron, se iguala em número de elétrons ao neônio. O cloro, ganhando um elétron, se iguala ao argônio, o bromo ao criptônio, o iodo ao xenônio e o astato ao radônio. Portanto, a gente pode falar que essa galerinha aqui da família 17 quer ganhar um elétron. Se quer ganhar um elétron, ele quer ficar com carga menos 1, com número de oxidação menos 1, beleza? Já o oxigênio, ele precisa ganhar 2 elétrons para se igualar ao neônio. O enxofre precisa ganhar 2 elétrons para se igualar ao argônio. Selênio precisa ganhar 2 para se igualar ao criptônio. Telúrio precisa ganhar 2 para se igualar ao xenônio. Todos esses aqui estão afim de ganhar 2 elétrons. Filipão, e o polônio? Gente, o polônio é outra história. O polônio é metal e é radioativo. Então não tem esse comportamento. Beleza? Família 15, ou família do nitrogênio. Ganha 3, porque ganhando 3 se iguala a um gás nobre. 7 mais 3, 10, igual ao neônio. 15 mais 3, 18, igual ao argônio. 33 mais 3, 36, igual ao criptônio. Ou eles possuem 5 elétrons na última camada. Ganhando mais 3, vão ficar com 8. Regra do octeto. Carbono e silício, eles costumam realizar ligações para ganhar 4 elétrons. Essas ligações geralmente são ligações covalentes, são compartilhamento de elétrons. Tá bom, turminha? Abra um coração, isso é bem fácil, isso é bem simples. Tranquilo? Ah, mas por que ele não perde? Por que ele ganha? Porque ele é ametal, e ametal ganha elétron. A exceção, galera, a exceção é o boro. O boro é uma exceção. Porque quando a gente faz a distribuição eletrônica do boro, abre o coração para o boro, ele tem número atômico 5. Distribuindo os 5 elétrons do boro, fica assim, 1s2, 2s2, 2p1. Beleza, galera? 1s2, 2s2, 2p1. As duas maneiras, se eu for comparar do boro se igualando a um gás nobre, são bem improváveis e não vão acontecer. Por quê? Para o boro se igualar ao gás nobre hélio, se ele tem 5, ele deveria perder 3 elétrons. Só que para um átomo tão pequeno quanto o boro, em que os elétrons estão tão próximos do núcleo, o boro não vai perder de forma alguma 3 elétrons. Ele não quer perder elétron algum. Ele é um átomo muito pequeno que atrai elétron. Ele puxa elétron. Beleza? Então, boro não vai perder elétron. Ah, então ele vai ganhar. Ele tem 3 na última camada. Ele vai ganhar 5 até ficar com 8 na última camada? Também não. Por quê? Ele é um átomo extremamente pequeno para armazenar mais 5 elétrons, virando um ânion pentavalente. Poxa, ânion pentavalente, a gente já praticamente não vê isso, ainda mais num boro, que é tão pequeno. Então, isso é um dado experimental. O que a gente percebe? O boro, na verdade, ele é um átomo que costuma realizar ligações covalentes e ele faz apenas 3 ligações covalentes, se estabilizando com 6 elétrons na última camada. Isso é um meio termo. É um meio termo, mas que não é teórico, é prático. O boro realiza 3 ligações químicas. Beleza? Então, regra do octeto para o boro não vai rolar. Tranquilo? Então, turminha, existe uma relação direta entre o NOx e a posição do elemento.
existe uma relação direta entre o NOx e a posição do elemento. Beleza? Para a gente caminhar para o final, guarde essa ideia. Esses três carinhas aqui, ó, que estão numa diagonal bem definida, você também tem que saber. Mas que três elementos, Filipão? Esses três aqui, ó. Você vem aqui na prata, acha a prata e marca essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal não fura. E ela é uma diagonal muito útil. Ela é uma diagonal muito útil. Marca esses três e aqui, ó, 11, aí você marca o 1, 12, você marca o 2, 13, você marca o 3. Olha que dica, galera. O NOx da prata, vai ser mais 1. O NOx do zinco vai ser mais 2. E o NOx do alumínio vai ser mais 3. Como que eu guardo isso? Você guarda assim, ó, 1, 2, 3, mais 1, mais 2, mais 3. Olha que moleza. Mas para não ficar um negócio só maceteado, né? Por que o NOx da prata é mais 1? Galerinha, preste atenção aqui em um detalhe. Observem bem. Os metais de transição, eles têm formas de estabilidade muito diferentes. O comportamento de metais de transição vai variar de acordo com uma série de parâmetros da química inorgânica que não convém a gente explorar agora, tá bom? Mas é importante que vocês guardem essa ideia. Prata, zinco e alumínio possuem número de oxidação fixo. Então eu tenho que conhecer o NOx deles e saber por quê. Observem só. A prata, se eu for ganhar tempo na distribuição eletrônica da prata, eu vou perceber que ela é, ó, do quinto período, portanto ela é 4. Seria então 4D9. Mas na prática isso não acontece. Então eu vou fazer a distribuição eletrônica para que vocês enxerguem aqui uma situação muito legal da prata. A prata tem número atômico 47. Pelo diagrama de Pauling, a história seria essa, ó. 1s2, 2s2, 2p6. É importante, turminha, treinar diagrama de Pauling, tá? 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9. Preste atenção que isso aqui é provisório, não deixe de ver o vídeo agora, porque agora é a moral da história, ó. Eu tenho aqui 10, 20, 30, 36, 38, 47. Essa seria, turminha, a distribuição teórica da prata. Mas, de forma experimental, já foi comprovado que a prata não encerra dessa maneira. Na verdade, os últimos elétrons da prata são assim, ó, 5s1, 4d10. Exatamente, 5s1, 4d10. Portanto, nesse arranjo aqui, a prata fica com a seguinte distribuição. Primeira camada, que é a camada K, 2. Segunda, que é a camada L, 8. Terceira, que é a camada M, 18. Quarta, que é a camada N, ó a quarta, ó. 2 mais 8 mais 10, 18. E na quinta camada, que seria a camada O, apenas um elétron. 2, 8, 18, 18 e 1, apenas 1 na sua última camada. Isso gera instabilidade. A prata vai querer se livrar desse elétron. Desse elétron aqui, ó, do 5s1. Não tem conversa. Essa é a maneira que a prata vai se comportar. Para se livrar do 5s1, a prata vai virar um cátion monovalente. Beleza? Ah, Felipe, isso vai valer para o ouro? Não. Para o cobre? Não. Isso vai valer para a prata. Tá bom? Cobre pode ser monovalente ou divalente. Ouro pode ser monovalente, trivalente. Portanto, guardem inox fixo. A prata, quando oxidar, vai sofrer oxidação dessa forma, na forma de um cátion monovalente. E o zinco, Filipão? Vamos no zinco, então.
O zinco é bem mais fácil. O zinco tem número atômico 30. Então, vou distribuir, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, eu pulei o 4s2 porque eu vou botar de outra cor, 4s2, 3d10. Turminha, essa é a distribuição do zinco, ó. Ele está aqui, ó. Ele é um 3d10. Ele está no grupo D10, beleza? Ele é um 3d10. Esses dois elétrons aqui que estão perdidos na quarta camada dele, ele vai querer se livrar desses dois elétrons. Porque olha como que ele está, ó. Primeira camada 2, segunda camada 8, terceira camada 18 e quarta camada 2. 2 na quarta camada. Ele quer se livrar desses dois. Para se livrar desses dois, ele vai se transformar em um cátion 2+. Por isso que o NOx fixo do zinco é esse NOx aqui, mais 2. Beleza, turminha? E o alumínio? O alumínio é fácil, né? O alumínio é direto. O alumínio eu posso focar no gás nobre. O alumínio é um metal. Se ele é um metal, ele perde elétron. Ele tem 13, perdendo 3. Ele se iguala ao neônio, que é um gás nobre. Mas pega essa dica, galera. Ó, diagonal. Prata, zinco e alumínio. 11, 12, 13. Mais 1, mais 2, mais 3. Abraça. Fala que você sabia essa. Fala aí. Mais 1, mais 2, mais 3. 11, 12, 13. Show? Então, galera, família 1 mais 1. Família 2 mais 2. Boro se estabiliza com 6 elétrons na última camada. É uma exceção. Carbono e silício, menos 4. Grupo do nitrogênio, menos 3. Grupo do oxigênio, menos 2. Grupo do flúor, menos 1. Gases nobres não costumam fazer ligação, por isso eu não falo de NOx para o gás nobre. Prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. E os porquês foram devidamente explicados. Espero, turminha, que você tenha curtido. Se você chegou aqui, você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe seu like. Me ajude, faça comentários para que esse canal cresça cada vez mais. Um grande beijo, bons estudos e conte com o professor Felipe. Valeu, galera!